Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos. Estamos de volta com a nossa live depois de um final de semana tranquilo e abençoador. Estamos voltando para dar início a mais uma live Gotas de Orvalho. Você que está chegando, você que já chegou para estar conosco durante esses momentos de meditação, de gratidão, de louvor, de adoração, nesses momentos em que o nome do Senhor será exaltado. Nós agradecemos a todos por causa da bondade e da misericórdia do Senhor. Onde quer que você se encontre, receba o nosso abraço e a nossa gratidão, pois temos a satisfação em contar com a sua participação na nossa live diariamente, de segunda a sexta-feira, aqui pelo Facebook. Na sexta-feira passada, nós tivemos a nossa live prejudicada devido à má qualidade de internet que estava chegando aqui, mas me parece que hoje vamos ter bom êxito. Me parece que hoje está um pouco melhor e vamos aproveitar nesses momentos ou esses momentos para celebrar e bendizer o nome do Senhor. Deus seja, portanto, louvado e abençoe a você, a sua família, a todos os que estão conosco através desta live que se propõe manifestar a bondade de Deus na vida do crente, na vida daqueles que acreditam que o Senhor ainda se comunica, que o Senhor ainda caminha, ainda orienta, ainda manifesta a sua graça para com aqueles que glorificam o seu nome e recebem a sua graça benfazeja. Portanto, nós vamos dar início à nossa reflexão, à nossa meditação, e na sexta-feira nós concluímos a meditação no registro do capítulo 6 dos acontecimentos que tiveram envolvendo Moisés, Arão, debaixo das orientações do Senhor. E a dificuldade naquele momento é que tanto Faraó não acreditava que houvesse alguém superior a ele e que tivesse condições de tirar o povo do Egito, porque ele não ia permitir, como também o próprio povo estava desacreditando na palavra de Moisés e já não ouvia ao que Moisés dizia. E isso foi o primeiro momento em que Moisés experimentou a falta de credibilidade na sua palavra. Mas o Moisés estava equivocado, e toda vez que o Senhor falava para ele falar aos filhos de Israel, logo ele apresentava a falta de condições que ele tinha de fazer discursos. Ele pensava, ele imaginava que o discurso dele
é que ia resolver o problema. Mas o Senhor tenta ajudá-lo a entender que a questão não somos nós que decidimos, não somos nós que realizamos, não somos nós que fazemos usando os nossos talentos, usando a nossa capacidade cultural, espiritual, seja lá de que nível for, nós não temos condições de resolver o problema nós mesmos. Eu vou apresentar um discurso bonito aqui, todo mundo vai ficar embevecido e nós vamos conseguir tirar o povo do Egito. Era assim que Moisés pensava. E quando notou que não era assim, que não deu certo, não funcionou, quando falou a Faraó, Faraó disse de pronto: eu não acredito, não conheço, não sei quem é esse Deus e também não vou deixar o povo sair daqui, porque o povo que eu tenho aqui trabalhando para mim aqui já é pouco e vocês ainda vêm com essa história de tirar o povo do Egito. E o povo, e aumentou o trabalho e o sofrimento do povo. E aí o povo passou a desacreditar também em Moisés e Arão. E o povo se queixou a Moisés, Moisés, por sua vez, queixou-se a Deus e disse para o Senhor: eu não vou mais dizer nada. Primeiro que eu não sei dizer, eu sou gago. Talvez tenha sido a minha gagueira que tenha levado a Faraó desacreditar no que eu estava dizendo. Então eu não vou falar mais nada. E o Senhor lhe mostra que o projeto que ele tinha para libertar o povo o seu povo do Egito, da escravidão, era um projeto seu, pessoal. O eu sou, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E a gente volta os olhos hoje para o capítulo 7 do livro de Atos, aliás, o livro de Êxodo, capítulo 7, e encontra os acontecimentos caminhando, as coisas caminhando. Moisés pensava, tinha a impressão que o projeto haveria de parar por ali, porque nem Faraó e nem os filhos de Israel, a quem ele haveria de libertar, estavam acreditando no projeto. E tanto Faraó como os filhos de Israel não acreditavam, como ele também estava desacreditando naquilo que deveria acontecer. Mas a partir do capítulo 7, nós encontramos o Senhor falando a Moisés, mais uma vez, dando explicações claras, objetivas, diretas, concretas, verdadeiras, para que Moisés não desanimasse e fosse tirar o povo do Egito. É assim mesmo, o processo é assim mesmo. E ainda bem que Deus não desiste de nós, apesar das nossas dificuldades, fraquezas, descrenças, apesar dos nossos recuos, apesar da nossa sensibilidade em relação às coisas verdadeiras, se torna cada vez mais difícil
e sombria e crítica e pálida, a gente fica querendo acreditar, mas termina cedendo a lógica, a nossa lógica, que não é lá essas coisas tão boas, tão acertadas, quando Deus está no projeto da vida que Ele criou para a gente. E Deus, mais uma vez, no capítulo 7, começa a convencer de uma vez por todas a Moisés e Arão do que haveria de acontecer naquela terra quando ele e o Senhor começasse a agir. Então vamos ver aqui apenas alguns versículos no capítulo 7, e a partir de amanhã a gente continua a meditar nesses acontecimentos, que são muitos e preciosos. A partir do versículo 1, então, o Senhor disse a Moisés, depois que Moisés apresenta, esse então vem em razão das razões apresentadas por Moisés, dando conta a Deus, como se Deus não soubesse, das coisas que estavam dando ou tendo um lugar contrário às expectativas dele, de Moisés. Aí o versículo 1 começa assim: então, em face disso, por causa dessa posição de Moisés e dos acontecimentos por ele narrados, o Senhor disse a Moisés: veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó. Eu o constituí Deus como Deus sobre Faraó. E aí a gente vê muito hoje a falta de conhecimento da Bíblia, mesmo a gente dizendo que conhece, mas a gente lê assim por cima, a gente não para meditar, para refletir, a gente tem muita pressa de cuidar dos nossos projetos e a gente acha que já tem uma porção de anos que é crente e já sabe de tudo e não para meditar, para procurar entender o que a palavra nos diz. O Senhor diz, veja, eu constituí, isso ele dizendo a Moisés, né? O constituí como Deus sobre Faraó. O que Moisés haveria de fazer no Egito, é claro que era Deus realizando, mas aos olhos de Faraó, Moisés seria visto como Deus. Os crentes, devido à inveja que eles têm uns dos outros, é que não pode ouvir essas coisas. Quando alguém se dedica, quando alguém busca, quando alguém se aproxima, quando alguém se deixa ser usado pelas mãos de Deus, logo aqueles que querem e que vivem uma vida sem sentido, sem estar entregue nas mãos de Deus, vai logo pensando, aquele ali só quer ser Deus, ele pensa que é Deus. Pois bem, não é, mas a Bíblia diz que é como Deus. Ele está naquele momento representando a majestade de Deus, a glória de Deus. E o adversário vai ver que aquele homem, aquela mulher está ali como Deus.
é preciso que o adversário se convença disso e que você também se convença que Deus nos usa, porque Ele não vai, a gente não pode vê-lo pessoalmente. A sua presença, ninguém poderá vê-la, especialmente nessa situação que a gente se encontra, revestidos do corpo. Nós não temos condições de ver a Deus. Então ele se manifesta através de nós. É como Deus sobre Faraó. É como aquele que haverá de dominar. Sabe como é? Dominar com os sinais e prodígios e maravilhas que o nosso Deus haveria de fazer, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, haveria de fazer através de Moisés. Então, o Senhor convence, explica, mostra para Moisés que ele seria como Deus para Faraó. E o seu irmão Arão será o seu profeta. O negócio é esse. Aí diz, você falará tudo que eu lhe ordenar. E aí é onde está o segredo. Você ouve uma pessoa na televisão, você ouve uma pessoa em um vídeo, hoje está muito na moda, né? Isso é uma moda. A moda é ruim porque ela vem e passa. Mas você vê que está na moda hoje todo mundo querendo ser todo mundo, não é? Você vai, eu estava ouvindo aqui uma pregadora e o tempo que eu passei, que eu não suporto ouvir essas coisas, já estou ficando velho, enjoado, e a gente fica também, o pessoal diz que é exaltado, né? Se exalta. Velho, tem essas coisas. Confia que já está velho, que não. Mas a gente não pode escutar uma pessoa pregando no nome do Senhor e você passa o tempo todo querendo ouvir alguma coisa acerca de Deus, alguma coisa de Deus. E a pessoa passa o tempo todinho falando de si mesmo. Porque eu vi, porque eu estava orando de madrugada, porque eu estava fazendo, eu estava acontecendo, porque a minha família, o meu carro, a minha casa e o meu não sei o quê, e tudo é meu, e tudo é meu, e sou eu, tem lá quem aguente. Um lacoar desse, não tem, não pode. Nós estamos no mundo representando Deus, não é usando Deus para ser representado, não. Né? Não vai, não, é o contrário. Deus é soberano, Ele é o Senhor. E através de nós é que Ele vai, como dissemos já, Ele vai se manifestar. Então nós temos que fazer o quê? Dizer as palavras de Deus, que Ele coloca na nossa boca, no nosso coração, que Ele coloca na nossa mente, que Ele coloca na nossa vida, no nosso comportamento, na nossa caminhada. Ele, mas é Ele. Porque eu fiz e eu faço e eu acordei de madrugada para orar e eu estava de madrugada orando. Olha, quem faz isso, deixa de bobagem. Porque quem faz isso não tem coragem de sair dizendo não, tá certo? Você que acorda de madrugada para orar, você não tem coragem de estar tagarelando não. Tem não, você não tem não. Se você acorda para fazer outros exercícios, outras coisas, tá certo.
Se você tem desejo de aparecer, aí vai dizer porque há milhares de pessoas acreditando nessas coisas e se impressionando. Mas fazer para Deus é outra história. O sujeito não tem coragem. Está diante do altar de Deus, mas se não tem coragem de tagarelar, de viver. Eu estava de madrugada orando e de repente, você sabe, o apóstolo Paulo dá uma lição sobre isso. Ele teve revelações que ele disse que aos homens não convém contar. Não adianta. Não adianta. Aos homens não convém contar. Então, tudo quanto ele pôde dizer no final do seu relatório, ele disse que quando orou ao Senhor para que retirasse dele o espinho na carne que o perturbava, o Senhor lhe disse: a minha graça te basta. Pronto. E aí você vê, o apóstolo Paulo, é indiscutível a maneira inusitada, abençoada, grandiosa, como Deus lhe usou para a sua obra. Então, a questão, o segredo é esse: você vai falar tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. E aí, como é que Deus endureceu o coração de Faraó? Está dito na Bíblia, e as pessoas às vezes querem questionar. Mas questionar porque é ele que está dizendo que endureceu, e endureceu mesmo. Mas por que ele fez isso? Ele é soberano e fez isso. Fez exatamente porque é soberano. Se ele não fosse soberano, ele não fazia. Porque Moisés não fez, não conseguiu fazer, Arão não conseguia fazer, ninguém conseguia fazer. Endureceu o coração de alguém, só Deus mesmo. Amoleceu o coração de alguém, só Deus mesmo. A gente tem a maior facilidade de acreditar que Deus pode amolecer o coração de alguém, mas não tem facilidade de acreditar que Deus endureceu o coração de alguém. Ora, mais que coisa. Ele é ele. Ele disse: eu vou endurecer o coração de Faraó, e endureceu. E multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir a vocês, e eu porei a mão sobre o Egito e ferirei e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Então pronto, Deus falou, está falado. Amanhã, a partir das 6 horas, aqui pelo Facebook, você está convidado, convocado a meditar com a gente, a refletir com a gente. Se você não achar um entretenimento mais importante do que acompanhar a voz do Senhor falando ao seu coração, a gente estará aqui, eu estarei aqui, você estará aqui para mais um momento com gotas de orvalho. A gente vai orar, a gente vai pedir a bênção de Deus para os que estão conosco acompanhando a live de hoje.
E eu sei que há muita gente necessitada, e eu sei que há muita gente esperançosa também. E isso é o equilíbrio das coisas. Somos necessitados, mas esperançosos, crentes. Então vamos orar. Levanta assim a sua mão e ora ao Senhor. Te agradecemos, meu Deus, porque apesar das nossas resistências, dos nossos limites, das nossas dificuldades, das nossas lutas, apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa condição mínima em acreditar no que o Senhor diz, mas o Senhor não desiste de nós, não nos desampara, não nos deixa sozinhos. O Senhor continua trabalhando o nosso coração. Te agradecemos, pedimos a tua bênção por cada irmão, cada irmã que acompanha conosco esta live nesta manhã de segunda-feira. Deus bendito e eterno, concede-nos a graça de estarmos aqui a cada dia, meditando na tua palavra e nas tuas obras grandiosas e portentosas, obras que manifestam e deixam claro a tua glória e a tua salvação para todos os povos. Abençoa, Senhor. Ajuda-nos a acreditar que o Senhor continua sendo soberano em qualquer situação, em qualquer dificuldade. O Senhor é fiel e cheio de misericórdia. Abençoa a cada irmão, a cada irmã, visita cada coração por causa da tua majestade eterna e do teu poder soberano. Nós te pedimos, ó Senhor, repreende todo mal, toda perturbação, todo o poder das trevas, repreende toda enfermidade, toda doença. Ó Espírito de Deus, nós cremos nas tuas obras e nas manifestações da tua misericórdia. Nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos por causa de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. E graças a Deus chegamos ao final com a internet mais ou menos, teve tremendo aí pelo meio da live, mas chegamos em paz, terminamos em paz. Deus abençoe. E amanhã o convite para 6 da manhã está aqui conosco. E o nosso pedido: compartilhe a live, comente, curta, e nós teremos a bênção de Deus no trabalho que estamos fazendo para a glória do seu nome. Vamos à luta, não esqueça, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É desse jeito.